Olá, estamos começando Saúde em Foco desta semana e o nosso convidado é o Dr. Luiz Gustavo Prado. É um médico novo, muita gente não conhece, mas ele tem um gabarito todo especial e vem aí com o pai, que é bem conhecido de vocês, que é o Dr. Eduardo Prado, pediatra aqui em Mococa. O Dr. Luiz Gustavo Prado, ele é ginecologista, obstetra e mastologista. Então, é com ele que nós vamos abrir o programa de hoje. Na segunda parte do nosso programa, nós vamos falar com a psicóloga Fernanda Gomes. Ela vai falar sobre a ansiedade, depressão e tristeza que muita gente sente no final do ano, nas festas que envolvem o Natal. Bom, doutor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui para informar, falar alguma coisa sobre ginecologia, obstetrícia, e a gente sabe que é um assunto muito amplo e vamos tentar focar primeiramente na menopausa, na reposição hormonal. Qual é a orientação que o senhor pode dar para as nossas telespectadoras? Então, a menopausa, né, é um processo natural da mulher, né, que quando ela, pela idade, ela deixa de produzir os seus hormônios, né, principalmente o estrógeno. E a maioria acaba tendo sintomas, né, são aquelas ondas de calor, insônia, irritabilidade. Então, na verdade, a reposição é para a mulher retomar a qualidade de vida. E sabe hoje também que a reposição hormonal ela ajuda a melhorar uma saúde óssea, ela também diminui o risco cardiovascular da paciente, né, se introduzida no momento oportuno. Né? Então, sim, sem contraindicações, o ideal seria orientar as mulheres a fazerem a reposição por qualidade de vida e fator de prevenção também. Né? Agora, doutor, a gente ouve falar que às vezes a reposição hormonal pode provocar câncer. Isso é verdadeiro? Sim, tem um aumento do risco de câncer de mama, né? Mas assim, o aumento relativo é bem baixo, né? Se a gente considerar o número de mulher que pode ter câncer de mama e o número que pode ter com a reposição, apesar de aumentar, não é algo significativo. Então é importante fazer a reposição hormonal. Isso, porque a paciente ganha em qualidade de vida, né? Certo. E a gente precisa entender também que geralmente a paciente que faz a reposição é uma paciente que ela procura o médico, né? Ela não é uma paciente que costuma ficar perdida. Então, é uma paciente que já tem essa cultura, né? Já quer se cuidar e ela vai estar rotineiramente no seu consultório. E antes de você iniciar também a reposição, você faz um check-up, né? Então, você não vai iniciar a reposição com lesões suspeitas, né? Ou com algum exame laboratorial alterado, né? Então, assim, sempre que a gente vai repor, a gente já sabe que a paciente tem condições e vai ser uma paciente que vai estar bem próxima da gente. Então, vai estar fazendo o segmento correto das mamas, fazendo Papa Nicolau. Então, caso apareça alguma coisa, também o diagnóstico é precoce. Então, às vezes a mulher, ela se preocupa, ela vai no ginecologista quando ela está grávida, a gestante, mas depois que passa essa fase, entrou na menopausa, ela desaparece do ginecologista. E está errado, justamente pelo tudo que você falou. Está errado porque ela está perdendo em qualidade de vida, né? E existe uma janela de oportunidade para a gente iniciar a terapia de reposição hormonal, né? Então, assim, não adianta a paciente procurar o médico 10 anos após a menopausa, que a gente já perdeu essa oportunidade e daí sim a reposição ela pode ser prejudicial. Mas se a gente pegar a paciente que está começando com sintomas, né, os benefícios superam os riscos, né, porque daí sim ela vai ganhar qualidade de massa óssea, né, diminuição de risco cardiovascular, né, e melhora o principal, que é a melhora da qualidade de vida. E existe uma diferença, a entrada da menopausa ela pode acontecer precocemente ou ela acontecer tardiamente. Quais os fatores que fazem essa diferença de pessoas que entram na menopausa tão cedo e outras tão tarde? Existe uma explicação para isso? Existe provavelmente uma alteração genética, né? Assim, que sabe é que às vezes as mulheres que a família costuma entrar na menopausa precocemente, elas têm maiores chances de parar de menstruar, né? Precocemente também.
Tá? A gente considera a menopausa precoce antes dos 40 anos. Tá? Então, assim, a partir dos 40 anos, a mulher já pode entrar na menopausa, é considerado fisiológico. E aí já tem que começar a reposição hormonal? Sim, em qualquer isso. A partir do momento que ela inicia os sintomas, ela já tem indicação de fazer a reposição hormonal. Doutor Luiz Gustavo, e como é que é feita essa reposição? Ela pode ser feita de várias maneiras. Isso. Qual que é a reposição, a gente vai repor os hormônios que ela deixa de produzir, né? No caso, o hormônio feminino é o estrogênio. Certo. Você pode fazer o uso de comprimidos, né, via oral, ou se não, existem cremes que você acaba aplicando no antebraço, né, para fazer a reposição. E as mulheres que contêm útero precisam fazer uso do progesterona da progesterona por conta de proteção do endométrio. Então, basicamente, a reposição é de estrogênio. E agora, no caso, por exemplo, vou agora falando mais de gravidez. Os riscos de uma adolescente assim, de 12, 13 anos, quer dizer, ela está começando a menstruar e já engravida. Quais os riscos para essa adolescente? Primeiro, os riscos psicossociais, né? Então, assim, uma adolescente engravidar, ela pode colocar muito do futuro dela já trilhar um caminho que talvez não seja o desejo dela, né? Pode limitar de estudar, né? Cursar uma faculdade, de arranjar um emprego, né? No final da adolescência. Então, o grande problema é esse, né? E muitas vezes são frutos de relacionamentos que também não são duradouros, né? E isso causa uma certa instabilidade familiar, né? O ideal é a gente tentar orientar essa menina, né? E fazer com que ela não engravide, né? Que ela engravide no momento oportuno. Fora da parte física, né? Às vezes tá entrando na adolescência, né? Então às vezes tem muitas vezes o corpo de criança, né? Então não está talvez preparada para uma gestação. E aí ela pode até correr risco de vida, no caso? Não? Ela pode ter não necessariamente um risco de vida, mas talvez uma gestação mais complicada, né? Por não estar com o seu organismo preparado, né? Às vezes por também estar em desenvolvimento, né? Não estar já no seu peso ideal, né? Não ter crescido o que deveria, né? A gente está falando de uma adolescente que ainda está se constituindo como mulher, né? Então vai ser uma gestação e uma mulher que está em formação. E isso pode acarretar alguns riscos, né? Certo. Agora, doutor Luiz Gustavo, a mulher que vai engravidar, ela precisa estar preparada, ela tem que ir no ginecologista e ela tem que fazer uma série de exames para poder se engravidar. Quais seriam esses exames? Sim, a gravidez é um processo fisiológico, né, do ser humano. Só que se a mulher está programando engravidar, o que a gente pode fazer é entrar já com algumas vitaminas, né, principalmente o ácido fólico, que ele ajuda a coluna do nenê fechar. Então, quando a paciente procura o consultório, né, já referindo que tem desejo de gestar, a gente entra com ácido fólico precocemente, que nunca sabe quando vai engravidar. Então, a gente já dá esse suplemento. É importante também a gente colher sorologias, né, para não engravidar às vezes com alguma doença, que isso pode interferir no desenvolvimento do feto, causar mais malformações. Então, principalmente, a gente vê se não tem nenhuma doença infecto-contagiosa, né, sífilis, né, toxoplasmose, e faz um suplemento com ácido fólico, né, para ajudar no desenvolvimento embrionário. Bom, aí a mulher engravidou, ela precisa ter um médico acompanhando. Essa consulta seria mês a mês? Ela varia, né? No início da gestação a gente vê a paciente uma vez por mês, né? Daí mais próximo do final a gente acaba vendo quinzenalmente, e a partir de 37 semanas, que quando a gente já considera uma gestação de termo, a gente pede para ela ir semanalmente no consultório para a gente evoluir, para a gente ver como ela está evoluindo, né? Se a altura uterina está adequado, né? Se os batimentos cardíacos do nenê também estão dentro do adequado, se está perdendo líquido, né? Então a frequência de consultas ela vai diminuindo conforme a gestação vai progredindo. O senhor presta atendimento na maternidade de Mococa? A partir de janeiro farei parte do plantão. Isso. Do plantão, tá. Mas a consulta acontece normalmente? Isso,
O pré-natal são nas unidades básicas ou no consultório, né? Certo. Então, a parte hospitalar seria a parte relacionada ao parto. Ao parto. Isso. O pré-natal a gente faz nas UBSs, né? Certo. No que são os postinhos. Mas você presta atendimento no consultório e na saúde municipal? Isso, na saúde suplementar. Isso. Eu atendo no PPA e no NAI da Vila Lambari. Né? Tá certo. Agora, a gente sempre compara parto com cesárea. Lógico, é completamente diferente. Sim. Mas qual seria o melhor para a mulher, se é que existe Sim, o parto seria melhor? O ideal é o parto via vaginal, né? Uhum. Então, assim, os estudos mostram que o parto via vaginal ele é melhor tanto para a mãe quanto para o nenê. Né? Então, assim, o ideal seria a cesárea ser um método, que a cesárea seria o parto cirúrgico, né? Então, o ideal seria a gente utilizar quando o parto normal está contraindicado, né? Então, a via vaginal acaba sendo a melhor para a mãe e para o recém-nascido, né? Para o nenê. Mas existem as indicações de cesárea, né? Então, quer dizer, quando a mulher vai terminando o período gestacional, ela já sabe se ela vai ir para uma cesárea, né, ou ela vai para o parto, porque o médico já tem condição de passar isso para a mãe. Isso, a grande maioria das vezes isso é conversado durante a assistência, né, durante o pré-natal. Então você conversa com a paciente, você explica os benefícios de um, do outro, né, e também a gente precisa respeitar o desejo materno. Então, aqui no Brasil, a gente faz a cesárea a pedido, né? Que, por lei, pode ser feita a partir de 39 semanas. A pedido seria do médico ou da paciente? Não, da paciente, né? Que é até se ela pedir... Isso, que seria até a lei da Janaína Pascoal, né? Que introduziu isso no SUS. Certo. Né? Não Então, sei se isso já está valendo ou não, mas, assim, existe a condição da cesárea a pedido, né? Mas por critérios tem que ser a partir de 39 semanas, né? O paciente tem que estar em jejum, tudo certinho para poder fazer a cirurgia eletivamente. Agora, no caso, por exemplo, voltando um pouquinho na gravidez do adolescente, falta informação? Você acha que as escolas poderiam contribuir na informação dessa adolescência que aí está? Sim, acho que falta a formação, acho que falta tocar no tema, né? A gente sabe que é tabu, né, a gente conversar de sexualidade com os adolescentes, só que 1/5 das nossas gestações são de meninas abaixo de 15 anos, né? Então, a cada 5 gestantes, uma tem 15 anos, então a gente tem bastante gestante adolescente, né? Então a gente precisa começar a discutir esses temas na escola, né? Abordar a sexualidade, né? Abordar a menstruação, fazer a mulher conhecer o seu corpo, né? Para ela se proteger, né? Abordar também os métodos anticoncepcionais para a gente tentar evitar essa primeira gestação abaixo dos 15 anos. Né? Então, e o número é bem expressivo. Sim, aqui em Mococa, inclusive, a gente tem acompanhado, e tem um número assim grande de adolescentes, meninas que se engravidam e numa fase que ela teria que pensar na vida ou tá brincando, né? Sim. Então, uma responsabilidade. Talvez deveria ter outros objetivos, né? Não ser criar uma criança. É muita responsabilidade, não é brincadeira. E 20% é uma parcela considerável da população feminina. Então, daí que eu penso que poderia ter nas escolas ou mesmo a saúde municipal uma campanha, porque depois que acontece, aí já não tem mais o que fazer. O importante seria essa orientação a nível de escolas, né, no município, para evitar, para diminuir esse índice que a gente sabe que é complicado. Sim. Doutor Luiz Gustavo, agora no caso de gestação, que as mulheres estão cada vez mais protelando, elas querem trabalhar, elas querem fazer a vida profissionalmente e depois pensar numa gestação. Então, como é que o senhor vê essa gestação tardia, lá para os 30 e poucos anos? Isso tem mudado, né? No passado as mulheres não trabalhavam, né? Então, assim, a partir dos 20, 25, elas já eram casadas, né? A maioria donas de casa, então já começava a vida reprodutiva, né? Com a inserção da mulher
no mercado de trabalho. Realmente agora as gestações têm sido mais tardias, né? O que a gente sabe é que a partir dos 35 anos diminui a chance de engravidar, né? E aumenta a chance de algumas síndromes, por exemplo, a síndrome de Down. Mas não há nada que impeça elas de engravidar, né? E o cuidado é o mesmo, né? Você vai fazer os mesmos exames, né? Vai conduzir da mesma maneira. E talvez uma pouco maior de dificuldade de engravidar, algumas acabam optando por reprodução assistida, né? Procurando clínicas de reprodução, né? Por conta disso. Mas, doutor Luiz Gustavo, no caso dessa mulher mais madura, que vai engravidar, os cuidados teriam que ser redobrados? Ela engravidou. Sim. E tem uma idade mais... Então, os cuidados seriam outros? Sim, ela tem uma maior chance de ter uma hipertensão na gestação, né? Ela tem maior chance de ter diabetes na gestação, né? Não que a gestação vai ser mais complicada, mas é uma paciente que a gente precisa acompanhar melhor por ter maior chance de ter algumas patologias associadas à gestação. Né? Então, agora, uma grávida que tem rubéola, por exemplo, é complicadíssimo, não é? Então, além da rubéola, qual seria a outra, ou qualquer doença por vírus, seria complicada para uma gestante? O problema dessas doenças, elas podem levar a malformação, né? Então, sempre no pré-natal, a gente solicita as sorologias, né? Então, em caso de doença, a gente trata, né? A gente vacina, justamente por conta disso, né? Então, a gente vai solicitar sorologia para sífilis, né? Então, em caso de sorologia positiva, a gente trata. Toxoplasmose também, né? Então, caso de sorologia positiva, a gente trata, tudo a fim de evitar uma repercussão fetal por conta dessas doenças. Mas se a mulher está grávida e faz um exame e dá positivo para sífilis, pode tratar mesmo ela estando grávida ou aí não pode, não só pode, como deve. Como deve. Tá? Porque existe o risco de essa doença passar para o nenê. E isso daí pode alterar o desenvolvimento dele, pode dar prematuridade, algumas dão até malformação. Então, no pré-natal, a gente colhe as sorologias em todos os trimestres. E em caso de sorologia já alterada para positiva, a gente já inicia o tratamento. São tratamentos extremamente seguros, né? E assim, a gente identificar e tratar, justamente para evitar essa transmissão fetal. É porque essas doenças, daí a importância do acompanhamento médico, porque se essa gestante tem um médico, tem um ginecologista, obstetra, ele está acompanhando e pode tratar uma doença dessa que, se não tratada, leva possivelmente, não sei, doutor, a más formações congênitas. Isso, uma formação congênita pode levar a óbito fetal, né? Então, o pré-natal bem feito, né? Ele consegue identificar essas doenças e tratar, né? Ela consegue identificar uma paciente diabética e tratar, uma paciente hipertensa e tratar. Então, assim, o pré-natal é muito importante para a qualidade da gestação. Né? Agora, bebida e cigarro na gestação, porque o que a gente vê de mulher grávida fumando, e a gente dá até dor no coração. O cigarro, a nicotina, ela passa para o feto? Como é que é? Explica, doutor. Não existem níveis de consumo seguro para álcool, tá? Gestante não deve beber. Tá bom? O álcool ele passa, né, pro nenê. Pode dar, não necessariamente malformação, mas pode prejudicar a formação cerebral dessa criança, né? Imagina, é um ser novo, está começando do zero e já vai ser formado sobre a influência do álcool, né? E quando nasce, chama até síndrome alcoólica fetal, né? Então, assim, é um nenê que pode ter um atraso de desenvolvimento neurológico justamente pelo uso do álcool. Então, não existem níveis seguros para o uso de álcool. E o cigarro, ele pode causar problemas na placenta, né? Então, você pode ter nenês abaixo do peso pelo uso do cigarro. Então, são nenês restritos, que acabam, às vezes, sendo prematuros, né? Pelo uso do cigarro. Então, causa muito insuficiência. A gente chama de uma restrição devido à insuficiência placentária. Agora, existe uma ligação entre a gestante que fuma e bebe e gerar criança já com tendência ao alcoolismo?
ou não existe essa ligação? Porque às vezes a mãe alcoólatra, a criança nasce e depois o que existe, ela tem um gosto especial pelo álcool, né? Pela não, bebida alcoólica. Você tem problemas, às vezes você pode ocasionar atrasos, né, no desenvolvimento dessa criança, e às vezes crianças filhas de mãe tabagistas, usuárias de drogas, elas nascem com abstinência. Né, porque essas substâncias passam para ela e quando ela nasce ela fica privada, né, porque é um recém-nascido. Então é comum às vezes você encontrar essas crianças com abstinência por conta do uso materno. Então, doutor, mas dá para verificar isso quando a criança nasce, assim, se chegar uma gestante para o senhor que não acompanhou, não fez o pré-natal, e aí assim, de última hora, então é complicado. Sim. Tanto a atuação do ginecologista, do obstetra, como também do pediatra que vai pegar a criança. Então, mas sempre que a paciente chega, né, em qualquer atendimento, a gente conversa, né, que é a história dela, né, e a gente sempre pergunta se ela bebeu, se ela fuma ou se ela usa drogas. A par dessas informações, a gente já avisa o pediatra, fala, olha, essa gestante, ela fez consumo de bebida alcoólica, ela é tabagista, né? Ela fez uso de drogas, então o pediatra já está ciente e ele fica mais atento a alguns comportamentos que esse recém-nascido possa apresentar, tá? Que daí talvez justifique o uso de álcool, de drogas, né? Às vezes é um neném abaixo do peso, pode estar relacionado ao uso do cigarro. Então são informações que você utiliza para interpretar como essa criança vai nascer e o comportamento dela nos primeiros dias, né? Que pode ser decorrente da rotina dessa mãe. Bom, alguma mensagem, alguma dica que você gostaria de passar para a gente terminar essa conversa e sobre os cuidados? Qual seria a sua mensagem para essas mães que vão engravidar ou já estão grávidas, né? Acho que a mensagem principal é para aquelas que desejam engravidar, né? Procurar um médico, né? Fazer a sua rotina para você ter uma gestação mais saudável e já começar a fazer os primeiros preparativos. Para as que estão gestantes, né? Também fazer o pré-natal de maneira correta, não faltar em consultas, tentar evitar de fumar, não beber, né? Não existem níveis seguros do uso de álcool na gestação, para que você tenha uma gestação segura e para que a sua criança também tenha um desenvolvimento seguro. E para as mulheres mais velhas que já engravidaram, né? Procurar o seu médico rotineiramente, seja para tratar os sinais da menopausa ou se não para fazer os exames de rotina, né? Mamografia e a mamografia, que ele é especialista também nessa área, né? De mama. E o Papa Nicolau, né? Que são hoje os cânceres femininos que a gente consegue rastrear, né? Pelo menos a gente não consegue prever quem vai ter a doença, mas a gente consegue às vezes diagnosticar precocemente e daí o sucesso do tratamento depende disso, né? Do diagnóstico precoce. E como mastologista, você tem uma facilidade, vamos dizer assim, em identificar problemas ligados à mama. Isso. Não é? Porque você tem essa especialidade também. Sim, faço a parte da saúde da mama, né? Tanto a parte de doenças benignas, tanto a parte oncológica mamária, né? Que bom. Tá. Muito obrigada, eu que agradeço. Luiz Gustavo. Agradecemos a presença e numa outra oportunidade a gente vai falar sobre outros assuntos ligados à sua área. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Olá, estamos começando mais um programa Sônia Pisani Entrevista desta quinta-feira. Lembrando que o programa é reprisado na sexta, na parte da manhã. Nós estamos hoje aqui ao ar livre, gostoso, sem usar máscara, e para conversar com a Fernanda Gomes, que ela é psicóloga, e ela vai falar de um não sei se seria um problema, mas o que acontece no final do ano, no Natal e no Réveillon, que muitas pessoas ficam tristes, angustiadas, depressivas, ansiosas. Então é com ela que nós vamos conversar sobre esse assunto. Fernanda, tudo bem? Tudo bom, Sônia?
Bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com você nesse lugar maravilhoso que é a nossa Praça do Rosário Mococa, né? Eu não sou mocoquense, eu sou paulistana, mas tenho Mococa no meu coração e acho incrível. A gente está com uma decoração melhor do que São Paulo. É verdade, está muito bonita. Ô, Fernanda, quando a gente fala no Natal, a gente percebe que muitas pessoas não gostam dessa época, sente assim uma tristeza, porque parece que tudo vem à tona, né? Então você como psicóloga, qual a explicação que a gente pode dar para tudo isso, para essa situação? Sônia, eu acho que a gente tem que começar entendendo o tempo que vivemos, né? Nós vivemos um tempo de correria, de agitação, de comunicação muito veloz, né? De alta desenvolvimento tecnológico. E tudo isso influencia demais na construção da nossa subjetividade, como nós pensamos, como nós agimos. Para você ter uma ideia, Freud, que é o pai da psicanálise, em 1908, ele já alertava para as questões que a vida moderna poderia trazer para as pessoas. Isso, das pessoas, para o bem-estar, para a saúde mental, né? Então é tudo muita pressa, muita correria. Chega nessa época do ano, ainda é maior, né? Os compromissos são maiores, os eventos são maiores e a gente começa a desleixar de muitas questões que são como um anteparo para esses sentimentos mais destrutivos ou de infelicidade. Então a gente começa a ter muita festa, então come muito, bebe muito, larga a mão da academia, dorme pouco. Todas essas questões que são, vamos dizer assim, os princípios para a gente ter uma saúde mental, um equilíbrio, né? Isso é um dos motivos, eu acho. O segundo motivo também tem a ver, eu acho, com essa questão desse desenvolvimento tecnológico, porque a gente hoje em dia é feito de redes sociais, mídias sociais, então a gente fica vendo uma vida de mentira que parece de verdade. E além disso... E fica tentando imitar aquilo que a pessoa acha. Você pensa que a pessoa está numa felicidade perfeita e não é bem aquilo, mas ela transmite e a pessoa quer copiar. Exatamente, dá esse padrão, né? Esse padrão de que, olha, fulano viajou, fulano tá na festa, fulano foi na balada. Tá feliz, né? Tá feliz, tá lindo. Você já viu alguém fazer um vídeo, uma postagem de cabelo amarrado, fazendo faxina? Muito difícil, só se for comédia, né? Então, isso deixa... E também tem uma outra coisa, que o final de ano, ele remete a um ciclo, né? Remete a ciclos que se encerram. Final do ano é final de um ciclo e recomeço de um outro ciclo. Então, as pessoas associam isso a uma preocupação de não ter cumprido metas. Exato, né? Como se o ano, né? Tem uma poesia do Carlos Drummond de Andrade que é linda, que fala assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em partes, né? E é como se, assim, na verdade, depois do Ano Novo, depois do Natal, a gente vai continuar os mesmos. Mas no nosso imaginário, a gente tem essa ideia de ciclo e que ele se corta e aí sim a gente faz essa avaliação, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu tinha planejado, que metas eu cumpri, que metas eu não cumpri. E muitas vezes, diante das constatações, a pessoa vê que não deu conta, né? E isso traz pensamentos negativos, de derrota, de mal-estar. Fernanda, mas as pessoas perfeccionistas, elas sofrem mais, porque elas se cobram mais. Então, quando chega o final do ano, essa época de muita celebração, ela entra em pânico, porque ela começa a ver que o ano está terminando e que muita coisa que ela poderia ter melhorado, ter feito, ela não fez. Então, as pessoas, assim, perfeccionistas sofrem mais mesmo? Eu acho que não existe sofrimento maior ou menor, cada um vai sofrer de um jeito, né? Então, por exemplo, no caso das pessoas perfeccionistas, ela se cobra de tanto de ter atingido as metas, como de produzir uma festa bonita para os seus convidados, ou
enfim, com essas questões de tudo ter que dar certo, né? De receber a família. Mas tem outras pessoas que estão vivendo outros momentos, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar que nem acabamos ainda, né? De viver a pandemia, que foi uma tristeza. E todos tivemos muitas perdas, né? Essas perdas, então, são difíceis porque são lembradas, né? As pessoas que faleceram. Que de toda maneira, as pessoas vão falecendo, né? Não só por conta da pandemia. Mas por que no Natal as pessoas parecem que sentem mais a falta de um ente querido ou tem uma lembrança da infância que traz essa angústia, essa nostalgia? Né? Então, isso tudo depende de como você leva a vida. Sempre vai depender de como você leva a vida. Porque se você leva a vida aceitando que coisas ruins acontecem, ou seja, você tem uma personalidade mais otimista, todas as perdas que são inerentes à nossa vida são vividas com mais tranquilidade. Agora, as pessoas que têm uma personalidade, que já são mais ressentidas, que acham que estão sempre em débito, né? Ou que a vida está em débito, nessas circunstâncias isso se aflora, porque justamente está todo mundo vivendo um cenário de grande alegria e que na verdade, né? Na verdade, a gente viver na vida como ela é. Ô, Fernanda, e qual seria a dica da psicóloga Fernanda para essas pessoas que se afastam, não gostam de festa, não gostam de celebração, não gostam dessa época de final de ano? Uai, eu acho que é viver como você quer, né? A melhor coisa que você tem é respeitar os seus limites. Se você não é de festa, se você não tá... acha que não tem que celebrar, fica na sua. Porque eu acho que a exigência de ter que ficar feliz, a exigência de ter que estar com as pessoas, isso que faz o sofrimento. Se a pessoa está bem, ela vai e comemora. Comemora ou não comemora, ou fica em casa assistindo um filme. Também está tudo bem. O que importa é como ela está se sentindo com ela mesma. Agora, se isso está trazendo muita angústia, se isso tem trazido pensamentos que ela acha incômodos e desagradáveis e isso chega até a preocupá-la, então é hora de procurar um profissional de saúde mental. Mas aí entra a espiritualidade. Então, eu acho que essa época é uma época também que a gente tem que lembrar do momento do nascimento do Messias, do menino Jesus, e tentar procurar se aproximar mais desse evento, dessa data máxima, que é estar de bem, assim, com a igreja, porque eu acho que aí você, interiormente, você estará bem. Eu acho que depende, né? Depende, assim. É claro que a espiritualidade é um dos pilares da saúde mental, né? Exercício físico, alimentação, higiene do sono, compreensão de si mesmo, das suas motivações, dos seus desejos. E a espiritualidade compõe isso, né? Eu acho que de uma maneira geral, mais além da religiosidade, eu acho que a gente vive tempos de muito egoísmo, né? De muita individualidade. E o Natal representa justamente o contrário. Tempo de generosidade, de pensar no outro, solidariedade, no bem-estar seu e do outro, porque o seu bem-estar sempre estará ligado ao outro, porque somos seres sociais, vivemos em comunidade, precisamos uns dos outros. É verdade. Fernanda, sonhar faz bem? Fazer projetos para 2023 faz bem? Sim, sonhar faz bem, tanto dormindo quanto acordado. Sonhar acordado que eu tô falando. Né? Tanto dormindo quanto acordado. Claro que tem uma psicanalista americana que ela fala que o sonho diurno, né,
Então essas fantasias, quando você tá pensando, nossa, eu podia fazer uma viagem, o ano que vem eu podia me programar, ou eu tô pensando em comprar um carro, ou eu quero começar a estudar alguma coisa, enfim, todos esses planos, eles sedimentam a nossa vida, né? É uma perspectiva também, né? Construindo o caminho do futuro. Então é importante. É bom, mano. E outra coisa, no caso de família, então nós sabemos que as pessoas não se veem o ano todo. Quando chega nessa época, a família procura se reunir, tá todo mundo junto ou numa ceia e tal. E aí começam às vezes os atritos, né? Então dá para desatar esse nó, dá para ligar os laços, porque é uma época que há muita reunião familiar, né? E aí começa a surgir algumas rusgas, né? Precisa resolver isso antes então, da ceia ou não? Isso seria bom, né? Fosse resolvido ao longo do ano, porque provavelmente o que acontece? Uma ceia gostosa, um momento gostoso, é quando a gente está de bem com todo mundo, está de bem com a vida, não tem rusgas, né? Mas nem sempre isso é possível, então, obviamente, que a ceia também vai acontecer, né? E não adianta, não tem instantâneo, assim, a solução instantânea dos conflitos que a família carrega a vida inteira, né? É verdade. Eu achei muito interessante, eu não sei, em Curitiba, os capuchinhos, eles fazem há 13 anos, uma ceia na véspera de Natal, após a missa, eles fazem, chama Ceia dos Solitários. Então, eles reúnem essas pessoas que não têm família, que não têm aonde passar o Natal e tal, ou pessoas até que vai entrar em conflito. Então, já sabe disso, não vai. Então, eu acho interessante isso também. É como você falou, cada um tem um modo de ser. Se você se sente bem em comemorar, em abraçar, em brindar, tudo bem. Se você não se sente bem, não fique triste. Simplesmente respeite e fique no seu canto. Isso não é pecado. Não, e mais ainda, né? Eu acredito que assim, tem pessoas que os outros, a gente tem que aceitar também a resolução dessas pessoas, né? Porque não tem coisa mais chata, mas vamos lá, todo mundo vai, todo mundo... A pessoa não quer, pronto, acabou. É isso aí, a psicóloga está resolvendo. Agora, Fernanda, deixa para nós, para os nossos telespectadores, uma mensagem de Natal e de Ano Novo. Qual a tua perspectiva para 2023? Bom, como eu falei, né, a vida, a gente tem essa mania de cortar a vida em ciclos, né? Então, e na poesia do Carlos Drummond ele vai dizer isso, né? Que a gente, nessas épocas, a gente quer o melhor, deseja alegria, deseja felicidade, deseja muitas coisas boas. No entanto, tudo isso só pode acontecer a partir do seu desejo, né? Que você então tenha muitos desejos a desejar, alguns vão ser realizados, outros não. Mas é importante estar vivo e atento ao que você sente, ao que você quer, ao que você espera da vida. E eu acho que também de compartilhar, né, com o outro, com as pessoas. Isso também faz muito bem para nossa alma, né, e nosso espírito. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2023 entre com muitas graças. Muito obrigada, Fernanda. Um beijo, até mais. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Fim de ano chegando e eu gostaria muito de conversar sobre um assunto muito importante que é a saúde, né? De forma geral. Então, para a gente chegar aí no fim de ano tranquilo, poder passar com a nossa família, né? Aproveitar um momento muito importante aí do ano, eu queria falar sobre saúde, né? Para a gente não deixar passar em branco aí os exames que a gente precisa fazer, né? Os exames de rotina, fazer uma avaliação para ver se está tudo em ordem, né? Porque muitas vezes acontece de um paciente que precisa fazer algum procedimento e ele vai postergando, fala, ano que vem eu vou fazer. E muitas vezes acaba
perdendo aí algum dia importante, tendo que correr atrás de alguma emergência aí, que a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Então o primeiro passo aí, que inclusive a gente tem muito aqui no consultório nesse fim de ano, é fazer uma prevenção. Os pacientes nossos aqui em dezembro, eles comparecem bastante para fazer a limpeza, para fazer a raspagem, né? Para fazer os exames complementares de raio-x, para poderem passar o fim de ano aí tranquilo. Então a prevenção nesse fim de ano é muito importante, a gente consegue fazer com que eles venham aqui fazer essa parte, para poder passar as festas tranquilo aí, tá? Outro assunto importante que eu comentei sobre a urgência é às vezes algum tipo de dor ou incômodo, né? Principalmente dores que estão incomodando um pouco o paciente, ele acha que não tem problema, toma um remédio, melhora e ele resolve passar o fim de ano. Muitas vezes é uma dor que vai ser preciso tratar o canal desse dente, tá? E o que pode acontecer? Esse remédio vai mascarar essa dor, ele vai achar que está tudo bem e essa bomba pode estourar aí justamente nos principais dias aí, né? No dia 25 ou mesmo no Réveillon, vamos dizer. E sendo que se ele tivesse comparecido aí alguns dias antes, ele já teria resolvido esse problema, tá? Então é muito importante, às vezes ele comparecendo no consultório, a gente fazendo os exames de raio-x, fazendo um exame clínico, a gente consegue identificar, tratar e aí ele vai completamente tranquilo aí passar as festas dele. Então é muito importante não deixar passar em branco. Sentiu algum desconforto, alguma dor, compareça, tá? Principalmente também dente do siso, né? Muitas vezes o paciente fala, eu vou deixar pro ano que vem, tá me incomodando, mas eu não quero fazer agora. Às vezes aí com um intervalo de uma semana antes a gente consegue resolver, fazer uma extração se for o caso e já resolver o problema do paciente. Que já aconteceu também de o paciente tomar remédio, melhorar e justamente ali nos dias mais importantes sentir um desconforto, formou um abscesso que é uma infecção e é muito mais difícil, né, de tratar. O paciente às vezes acaba perdendo aí alguns dias para ir em urgência resolver o problema, sendo que a gente já poderia ter resolvido aqui no consultório. Outra coisa importante também, né, fora isso tudo que eu falei, que é uma data importante, é bom a gente estar com a saúde em dia, né, de forma geral, são os exames complementares e o planejamento para o próximo ano, né? É muito importante a gente aproveitar esse fim de ano para já planejar janeiro aí, começar com os exames que a gente precisa fazer, com o planejamento proposto e começar o tratamento já em janeiro, né? Porque a gente sabe que janeiro é muito corrido, né? Todo mundo tem muito a fazer, então aproveitar esse fim de ano às vezes com algum momento que tem para já deixar o planejamento pronto para em janeiro já dar início aí no tratamento. Certo, pessoal? Essa era a conversa que eu queria ter com vocês e até a próxima. Boas festas para todo mundo.